Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira. Eu hoje venho falar a respeito da política monetária que acontece no Brasil e em todo o mundo. E minha opinião, para quem já me acompanha e viu meus vídeos, sabe, é que a política monetária não é uma política adequada para combater a inflação. A política para combater a inflação é a política fiscal. Por quê? Eu quero dizer esse porquê porque pouca gente entende isso. A política monetária, o que ele vai fazer? Como é que o Banco Central vai aumentar a taxa de juros para combater supostamente a inflação? Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar uma tonelada de títulos e vai querer retirar a pressão da demanda sobre a oferta. Imaginemos que ele queira pegar 1 bilhão de reais. Então ele pega títulos, no total de 1 bilhão de reais, emite esses títulos e oferece ao mercado com a taxa de juros mais alta do que está prevalecendo. Por exemplo, botar uma taxa de 7%, ele aumenta. E aí, o que é que acontece? Não acontece absolutamente nada na liquidez da empresa. Na liquidez da economia não acontece nada. Porque, hoje em dia, todo o mercado está cheio de títulos. Em dinheiro tem mais. Então, ao vender os títulos, ele recebe títulos. Ele recebe os títulos de hoje, que, por exemplo, está 6,50, e oferece título a 7, pagando 7. O que aconteceu na liquidez da economia? Nada, absolutamente nada. Apenas criou uma expectativa de inflação maior, porque vai aumentar a quantidade de dinheiro na economia, porque a taxa de juros é mais alta e, obviamente, ao pagar juros entra mais dinheiro na economia. Será que isso não é visível? Eu acho isso que é até coisa de português. Você dizer que vai tirar demanda ofertando títulos. E outra coisa, mesmo que seja dinheiro, que o dinheiro venha, né? Que o mercado tenha dinheiro em espécie para comprar os títulos, não afeta em nada a demanda, porque os títulos dados pelo governo, os títulos são os títulos tão líquidos quanto a moeda. Por isso que ele é chamado moeda remunerada. Tá certo? Olha só. E aí, nós vemos que esses argumentos dos economistas a respeito disso são os economistas mais bobos e indicam falta de compreensão do problema que eles estão atacando. Como é que alguém pode querer resolver o problema da inflação se ele não sabe como resolver o problema da inflação e se ele não sabe nem o que é inflação, de onde veio essa inflação? Uma hora é o déficit fiscal, outra hora é a moeda fiduciária, a moeda fiduciária não tem. O único valor que a moeda fiduciária tem é da credibilidade. Como é que ela pode provocar inflação? Isso é quase impossível, a moeda é neutra. A moeda está ali o seguinte, é um símbolo, é uma unidade de conta. Olha, eu quero comprar 50 mil, eu quero vender 50 mil de carne, de 50 quilos de carne, quanto é? 500 reais. Então, entre os 500 reais. Amanhã, eu quero vender o mesmo 500 quilos de reais, mas todo mundo está querendo comprar, eu boto mais e aumento a inflação. O que tem a moeda a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Outra coisa, se o mercado se o governo oferecer moeda para o mercado, tá bem? Haverá iliquidez na economia. Isso é ruim, péssimo. Se o governo oferecer moeda demais, também seria. Mas não existe esse problema de moeda demais. O problema de moeda demais nós vimos aí na crise de 2008. Que os bancos centrais do mundo despejaram toneladas de dinheiro e não aconteceu nada. Inclusive a inflação caiu, os juros caíram.
Como é que se justifica, então, a política de juros altos para combater a inflação? Simplesmente o seguinte, porque eles imaginam que os juros altos, imaginam não, e acontece. Eles quebram as empresas, e evidentemente ao quebrar as empresas, não é quebrar totalmente, é dificultar o problema das empresas, dificultar o crescimento das empresas, e a economia vai crescer muito pouco, se é que vai crescer, se não entra até em recessão. E aí, evidentemente, os juros, a inflação vai cair. Mas não foi a taxa de juros contra a inflação, foi a taxa de juros contra a economia. Porque ela quebra assim, ela não combate a inflação, mas quebra a economia, a taxa de juros alta. E outra coisa, tanto é isso verdade que estou dizendo, que hoje a política monetária dos Estados Unidos, a situação atual agora dos Estados Unidos, retrata exatamente o que eu estou dizendo. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm uma taxa de juros mais alta dos últimos 30 anos. E não consegue combater a inflação. Por que não consegue combater a inflação? Porque a economia não cai. A economia está crescendo. A economia está sendo resistente a uma taxa de juros de 5,5%. Então, evidentemente, a inflação não vai cair. Então, claríssimo, a taxa de juros alta não afeta diretamente a inflação. Ela só vai afetar a inflação quando ela dificultar a vida das empresas, cair a rentabilidade das empresas, cair o crescimento econômico das empresas e cair, enfim, o crescimento da economia, que a inflação será diminuída. Mas o preço disso é enorme. O Brasil pagou aí em 2023 quase R$ 1 trilhão de juros da dívida para combater a inflação. Se outra coisa, se esse 1 trilhão fosse gasto e combatesse de uma maneira tal que eliminasse a inflação da face da terra, ainda poderia se pensar. Mas não. Quando a taxa de inflação quebra a economia, que a economia cai, que a economia cai, o que vai acontecer? Só por alguns instantes vai haver um crescimento de voo de galinha e volta novamente a mesma situação e volta novamente ao aumento da taxa de juros. Então não existe isso. Não existe a taxa de juros combatendo a inflação. Agora vamos ver ao contrário, se fosse uma política fiscal. O que seria? Por exemplo, esses prédios que já fizeram levantamento aí com o Paulo Guedes e tal, naquela época, 1.000 e poucos prédios que tem do governo aí na... Se ele pegasse esses prédios e vendesse, lógico, combateria a inflação. Porque ofereceu o mercado com dinheiro ou com título, pagando, diminui sim a demanda na economia. É isso que a política fiscal faz. Agora, querer diminuir a demanda colocando títulos da dívida pública, isso é coisa de português, meu amigo. Isso é piada de português. Não existe isso. Ok? Vamos ver o que vai acontecer. E outra coisa, a incoerência é total. Antes, um pouco, o Brasil estava aumentando a taxa de juros para quê? Para reduzir a inflação. E a inflação chegou até a reduzir muito pouco. A taxa de juros foi muito alta, foi a 13,75. Hoje, o que eles estão querendo? Estão querendo diminuir a taxa de juros para diminuir a inflação. Porra, o que é isso? É ou não é? Os economistas estão devendo à população mundial uma política de combate à inflação. O entendimento do que é política monetária. E eu acho, tenho quase certeza, porque a carreira do economista, a formação deles é falha. Eles não têm uma formação que poderia muito bem conhecer, por exemplo, teoria da partida dobrada, conhecer contabilidade, e aí ele conheceria os efeitos da política monetária dentro da economia. Eles não sabem disso, não têm a menor noção.
Ele só consegue ver um lado, débito ou crédito. Ele não consegue ver débito e crédito. Falta de formação. Então, os economistas precisam revisar a sua formação, porque eles não conseguem nenhum progresso na política monetária de combate à inflação. Tá certo? Ok? Um abraço e até a próxima.